hoje, como podem observar, estamos distantes dos nossos aposentos, a atmosfera é completamente diferente. Pela primeira vez, Mangolé TV, na sua terra natal, estamos em Angola e não podíamos ser recebidos da melhor forma. Vamos ter uma conversa com uma das figuras mais carismáticas da sociedade angolana. Trata-se nada mais e nada menos que o doutor, sociólogo e biólogo Makuta Kondo. Para já, doutor Makuta Kondo, muito obrigado por aceitar o nosso convite e por nos receber aqui. Ok, muito obrigado, caro jornalista da Mangolé TV. Estou muito satisfeito de receber esta televisão na nossa terra e em minha casa ou a casa da minha própria filha, porque isso é uma iniciativa louvável quando os angolanos pensam em criar esse tipo de órgão de imprensa. É já bom, é já promissor. Qual é a posição do Dr. Makuta Kondo atualmente na sociedade angolana, quer no que concerne o ramo profissional, quer no que concerne a política ou mesmo na questão social? Como é que se encontra nesse momento? Muito obrigado. A pergunta é mesmo pertinente. Como disse, eu sou formado em biologia e mestrando em sociologia. Também sou jornalista de profissão. Acontece que eu fui jornalista, representante da agência France Press em Angola, e na agência France Press o MPLA convidou o representante da AFP na África Austral, que é Stéphane Barbier, veio aqui, mandou escolher ou a AFP, a France Press, fica em Angola sem Makuta Kondo, ou continua com Makuta Kondo e sai de Angola. A AFP escolheu ficar sem Makuta Kondo e fui expulso da France Press. Fui convidado em seguida por meu amigo pessoal, que é o Isaías Samakuva, presidente da UNITA, para ser assessor dele de imprensa. Fiquei como assessor de imprensa. Isso quando, doutor Makuta Kondo? Isto foi na véspera das eleições de 2008. Penso que deve ser 2004 ou 2005, a memória, se não me falha. Fui assessor de Samakuva, não de imprensa, mais tarde fiquei assessor para todas as áreas, e Samakuva pediu-me se aceitasse figurar na lista de pré-candidatos a deputados independente, com caráter independente, mas pela UNITA. Aceitei. Fui o número 16, entrei depois da saída de Alda Sachambo, aquela senhora carismática, a viúva de Savimbi, quando abandonou o parlamento pela UNITA, abandonou tudo, eu é que lhe substituí. Fiquei lá, fiz 1 ano e 4 meses e o mandato e a legislatura terminou. Fiquei sem emprego neste preciso momento. Eu sou desempregado, não faço nada. Como biólogo fui também técnico, um investigador das pescas, mas fui expulso, sempre por defender trabalhadores. Já fui também jornalista da agência Angola Press, antes da France Press. Fui expulso por defender trabalhadores. Esse é meu caráter de defender trabalhadores, de desmascarar o mal e tudo, está me custar muito caro. E mesmo no parlamento eu fui muito maltratado, não tinha apoio de ninguém, nem da própria UNITA, porque eu, quando tomava palavra no parlamento, aquilo quase parava. Estava lá como deputado independente e eu que comportava-me como independente. Quando eu, por exemplo, discordava com a UNITA no parlamento, a UNITA apresentava uma posição, eu apresentava outra posição que achava pertinente. E a UNITA não gostava, eu fui. Por exemplo, o dia em que nós apreciamos e aprovamos a lei sobre a segurança do Estado, e esta lei diz que o elemento, o gestor primário da segurança do Estado num país é o presidente da República. Isso é um. E 2, o presidente da República tem que ser um filho genuíno da terra, o que quer dizer que é um autóctone. E eu questionei
quais são as verdadeiras origens deste senhor que se chama José Eduardo Santos para ser presidente da República de Angola. E por origem, quer dizer, que verdadeiras origens para me definir, perguntei qual é a etnia deste senhor, qual é a sua tribo, qual é o seu clã e, se for necessário, quais são as suas origens, da parte do pai e da parte da mãe, para ele assumir este cargo de presidente da República. E ele, como esconde as suas verdadeiras origens, pede ao parlamento para proceder à destituição do senhor José Eduardo Santos do cargo de presidente da República e de todos os outros cargos de soberania e a sua detenção imediata por ser criminoso, por ser um intruso, porque uma pessoa cuja origem é desconhecida pelo povo, não pode dirigir este povo e este país, tem que ser detido, é um intruso, é um criminoso. Mas, doutor Makuta, quando falando aqui da questão das origens do presidente José Eduardo Santos, muitas pessoas, colegas de trabalho, colegas do partido, dizem que conhecem seus familiares, a questão do facto do presidente ter nascido no Sambizanga, que é um dos aspectos que o senhor mais contesta no que concerne as datas, né? O senhor, eu já ouvi várias intervenções do senhor, que o senhor diz que na altura que o senhor presidente diz que nasceu não existia o bairro Sambizanga. Acha que alguma coisa está -se a esconder ou simplesmente é uma questão de alguns maus entendidos que são causados, digo maus entendidos no que concerne a história de Angola, que são causados pela própria colonização em si? Ok, muito obrigado. Eu não tenho nada, não estou contra José Eduardo Santos, não está contra ninguém. Ele próprio está aqui presente. Por que não desmente isto? Em que Congo se diz, vassonoa tudo, ngoikondo avô. Só se pode pintar uma boneca qualquer na ausência de um leopardo, de uma onça. A onça está aí, por que procurar pintar, por que fazer figuras? O Eduardo Santos está aqui. Os que conhecem Eduardo Santos estão aqui. Os do Sambizanga estão aqui. Tenta ainda localizar em que parte de Sambizanga nasceu Eduardo Santos. Sambizanga é grande. E por outro lado, Sambizanga é um bairro cosmopolita. No Sambizanga vivem pessoas de origem santomense, cabo-verdiana, quimbundo, quikongo, o ovimbundo, nganguela, inhaneca. De que etnia é Eduardo Santos no Sambizanga? É Mukongo? Ele é da etnia Kikongo? Da etnia Quimbundo, da etnia Ovimbundo, ele é de Santo Tomé, ele é de Cabo Verde, ele é... Hoje até chineses estão lá. Quais são as verdadeiras origens? Porque aquilo é cosmopolita. Sim. E que lado do Sambizanga? Aonde? E Sambizanga existe desde quando? Mas o doutor Makuta, quando há bem pouco tempo afirmou que está desempregado por causa do seu modo de intervir, não só na sociedade, mas também mesmo no Parlamento, nos fóruns onde tem participado, esteve até certo tempo como deputado independente da UNITA, para a UNITA, perdeu esta posição, ou não sei, depois o doutor Makuta quando vai nos explicar, está desempregado, sente-se arrependido da sua forma de atuar, acha que tem que rever a sua forma de atuar para que possa recuperar aquilo que perdeu, porque uma vez que com aquilo que é o quadro que o senhor representa para a sociedade angolana, sem emprego, é um quadro valoroso que o país perde. O que acha? Acha que vale a pena continuar a ser como o Dr. Makuta quando é um homem de convicções ou é simplesmente nadar contra a maré? Uma boa pergunta. Sabe, eu depois de ter solicitado a Assembleia para destituir e deter ou prender José Eduardo Santos por ser um intruso que ocupa foi criado um tribunal que me julgou lá mesmo no Parlamento. Eu fui julgado e felicito a juventude. Houve uma manifestação enquanto estava a ser julgado, fora uma manifestação de apoio a Makuta Nkondo. O juiz me perguntou, disse-me que o presidente da República está disposto a me perdoar e até parece ser meu amigo caso eu
pedir desculpa e arrepender-me. Não é o termo, não é isso. Bom, não, quer dizer que pedir publicamente desculpa na imprensa e recuar sobre as minhas afirmações, pedir desculpa pública, e eu lhes disse, caso eu tentar abrir a boca e pedir desculpa a José Eduardo Santos sobre as minhas afirmações, a minha boca não voltará a fechar-se, vou morrer imediatamente. Quer dizer que o doutor Makuta, quando está preparado, está disposto? Tudo que eu falo, a vos ver, estou triste, mesmo no parlamento dizia isto, não é só o direito à eleição que os nossos quadros na diáspora devem ter. Vocês são quadros angolanos formados aqui. Eu vou vos dizer, por exemplo, no parlamento disse isto, quando houve a expulsão dos refugiados angolanos do Congo Democrático, engenheiro da Cimangola, da fábrica de cimento de Quimpese, da fábrica de cimento de Lucala, grandes engenheiros, biólogos, químicos da açucareira de Quilungongo, médicos dos grandes hospitais, até cirurgião, foram expulsos de Angola, chegaram aqui, nenhum deles foi admitido. Muitos já morreram de desgosto, eram mais estrangeiros em Angola que no Congo Democrático. Se vocês tentar regressar aqui, são jornalistas, e solicitar um emprego, vão ser hostilizados. Até por viver em Londres, vocês são vistos como espiões. E eu pedi ao parlamento para que todas as funções de soberania sejam assumidas pelos filhos genuínos da terra. E eu disse que os donos desta terra, aquelas crianças que andam nas costas das mamazungueiras, aquelas Nossas Senhoras cujo suor é o perfume, cheiram suor, zunga em toda Luanda com crianças nuas nas costas, essas crianças são os donos desta terra. Eu tenho apoio do povo, só que o povo angolano, sendo analfabeto, não acompanha bem. Muitos Bakongo, aqui a UNITA sabe que era muito diabolizado. A primeira luta que eu me dei é de demonstrar que não é só a UNITA que assassina. A UNITA, sim senhor, já matou, já derramou sangue, assassinou os verdadeiros, os melhores filhos de Angola. Um dos casos é Antônio Vakulukuta. Eu vos peço para entrar no Google, põe Vakulukuta e ler o que o Vakulukuta sofreu na UNITA. Mais outros casos, Vakulukuta do Cunene, mais outros casos. Mas o MPLA também não é só os massacres de 27 de maio. Mas já houve também a maneira como dizimou os que se revoltaram, a revolta de leste com Chipenda, e como é que dizimou os que se revoltaram em Kinshasa no Leopoldville, para o MPLA ser expulso, e todos os massacres que o MPLA continua a fazer, como é que mata silenciosamente, e como este senhor Eduardo Santos, muita gente lhe considera anjo, muita gente, ele é um matador fino, donc c'est un assassin fin, ele é como mosca, chupa e sopra, você não pode sentir que está soprando. Primeiro, no 27 de maio, é ele que foi o presidente da comissão de inquérito. Não divulgou os resultados do inquérito para isto descambar assim, e ele nunca se pronunciou, mas é ele o assassino principal. Já mataram muita gente aqui, mataram Adão da Silva, o primeiro comandante da Polícia Nacional, natural de Catete, só por ter aderido à UNITA, mataram os massacres de Pica-Pau, aqui dos elementos da Jura, da UNITA, os massacres de Dondo. Então, eu tento demonstrar, quer dizer, que tentar despir
aquela túnica de diabolização ou de diabo que o MPLA vestiu a UNITA, a própria UNITA não consegue. E também essa túnica de tribalista, UNITA tribalista. Sou eu, Makuta Nkondo, candidato a Antotela, significa a rei do Congo, por uma franja, porque há vários candidatos, mas há uma franja aqui de Luanda de antigos conselheiros do rei do Congo. E mesmo do antigo, um saco, é ele o guardião vitalício do trono do reino do Congo. Eu sou candidato a rei do Congo, mas estava ao lado da UNITA. Significa que se a UNITA é tribalista, mas também às vezes é tolerante, entre aspas. Por isso, a UNITA, como questionei lá no parlamento, porque a UNITA é assassina, a UNITA que andava a destruir o país, a UNITA que destruía cidades, pontes, tudo, não pode falar. E eu agradeci o MPLA, que estou muito satisfeito com o MPLA, porque tinha caças e bombardeiros como MiGs e Sukhoi, helicópteros e tudo, que andava a distribuir pão e água gasosa e sumo ao povo. Quando a UNITA atacava, destruía o país, os tanques de guerra, os navios de guerra, caças, bombardeiros, o MiG, Sukhoi e tudo, a distribuir pão e jinguba ao povo, a distribuir sumo e água ao povo, até às vezes helicóptero a construir pontes e tudo, está vendo? Com cimento e tudo, chegava do Sukhoi, e por isso temos muitas aldeias bem construídas e tudo, por causa desta distribuição de gêneros alimentares, de bens, roupa e tudo, pelo Sukhoi e MiG de 21 e tudo. Está vendo? Então, não estamos a ver isto. Mas mesmo falando isto, eu era atacado. Em outras palavras, politicamente, ou pela via das eleições, não haverá alternância política em Angola. Não só ver. E nunca houve eleições em Angola, houve simulações de eleições. Só em 92 com Asti e com a UNITA militarmente forte que o MPLA fingiu aceitar as eleições, mas no fim é aquele provérbio do galo com a raposa. Brincava, cuidado, aquela aquela crista que está na cabeça do galo é fogo, se pegar vai queimar. Ao brincar, a mão da raposa toca na crispa fria. Tocou, mas afinal é carne. O MPLA tocou na crista da UNITA e conhece as fraquezas da UNITA. E a partir daí que o MPLA recorreu aos seus métodos sanguinários. Praticamente estávamos na janela aqui a vermos elementos da UNITA a ser abatidos aqui por um comandante da polícia que não vou citar o nome. Um elemento da UNITA que não estava a morrer, parece que acabaram as rajadas. Essas valas todas houve quando dizem que a UNITA matava e queimava pessoas na Jamba. Em 92, com aquela caça às bruxas, caças à UNITA do Bacongo, houve fogo durante anos, foi tempo de chuva. Afinal, o fogo num corpo humano não se apaga facilmente. Assistimos elementos da UNITA a ser queimados aqui, vivos, a chorar. Há um jovem que tinha loja aqui embaixo, fulo bonito, vieram de apanhar, ele a chorar, desapareceu e tudo. Fizeram aquilo. E nunca mais houve eleições, porque não pode haver um jogo, uma competição, outra equipa, que com jogadores, árbitros, treinadores e tudo. O MPLA é ele que manda e determina. Ninguém sabe, já viste,
Toda a composição da CNE, o MPLA que indica quem é o presidente da Comissão Nacional Eleitoral, quem é o presidente do Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, quem é não sei o que. Ele que manda fabricar as urnas, boletins de voto e tudo. Não sabemos se são fabricados aonde, quantas urnas, quem guarda, os computadores, os técnicos são eles e tudo. Esses não são eleições. Eu adverti o meu amigo Samakuva para não aceitar, não vai às eleições, vai ser humilhado e tudo. Sim. À noite fiquei surpreendido com o discurso em nome do povo, em nome da estabilidade política. A UNITA aceita, sempre em nome da estabilidade. Pensa que só a UNITA que conhece que é preciso estabilidade política, o MPLA não conhece isto. Isso é sacrificar o povo. A oposição tem um discurso bonito, mas com uma prática débil e uma prática, desculpe lá, que humilia o povo. Não é oposição, não se engana. Eles lutam pelo enriquecimento, não lutam pelo bem deles, o bem do povo, não é. Tanto o MPLA como a oposição são farinha do mesmo saco. Em Angola não existe nenhum partido político capaz de derrubar o MPLA neste momento. Se não houver uma mudança radical, se não houver aquelas manifestações que farão parar o país inteiro, aquelas manifestações que farão fugir os gatunos do MPLA, abandonar o país, não há nenhum partido político capaz de organizar isto, porque todos eles estão a lutar pelo enriquecimento, todos eles estão a lutar com a idade e enriquecimento. Os que vieram das matas estão a ver que não, já somos mais velhos, temos famílias, temos filhos, e agora nossos filhos vão ficar com quem? Todo mundo quer enriquecer-se. Até política hoje transformou-se numa empresa, virou uma empresa. É tábua de salvação para o enriquecimento. A política hoje se faz política para se enriquecer. Se faz política para comprar carro de luxo e mostrar que eu também estou andando com carro de luxo. Para ter casa de luxo. Para também conseguir aquelas mulheres que eles recusavam. E as mulheres políticas conseguir grandes maridos. Mas já não existe nenhum político honesto e um político dedicado à causa nacional e à causa do povo, como aconteceram com os pais das independências, como o Sékou Touré, os Ordem Roberto, o Neto Savimbi. Esses nem contas bancárias tinham, enquanto que políticos de hoje tornaram-se em grandes magnatas. Não só políticos do MPLA que são empresários. Da oposição também são grandes empresários. Vivem em grandes casas e andam com grandes carros. Estou a dizer que as eleições serão em 2017. As autarquias não sabemos, mas as lutas pelas posições de pré-candidatos, a luta já começou. Vocês pensam me situar aonde? Nas próximas eleições eu também tenho que entrar no parlamento. Por isso não há nenhum partido político neste preciso momento capaz de derrubar o MPLA. Não se enganem vocês que estão lá fora. E também não é com comícios e discursos que se vai derrubar o MPLA. Com comícios e discursos, sabe o que diz o MPLA? O cão ladra, a caravana passa. O presidente Samakuva fez uma digressão ao sul de Angola. Até anteontem estava a dar comício no Namíbia. E quais são os efeitos que sentiram aqui? Nada. São discursos inócuos, comícios inócuos. Aqui precisa-se de ações. Todos nós, se morrermos só para libertar este país, se precisa-se de candidato para isto, se perguntar quem está disposto a morrer
basta ser abatido, o país muda, o MPLA cai, Eduardo Santos cai. O primeiro candidato será ele. Doutor Makuta, quando não acha que com estas afirmações poderá ser conotado como uma pessoa que promove ou quer promover a violência em Angola, quem dirá que depois de 27 anos de guerra é momento de paz, mas com este discurso do Dr. Makuta Kondo, quer dizer, é uma forma de incitar a violência no seio da sociedade. Já fui acusado disto várias vezes no parlamento, os Pintos, João, até já houve propostas de moções de impugnação do meu mandato e detenção e julgamento ao Tribunal Supremo. Eu sempre aceitei. Porque não vamos aceitar que déspotas e sanguinários continuam a pisar o povo angolano. E esta oposição débil, uma oposição venal, corrupta, que não é nada oposição, até não gosto de dar esse nome a estes como deputados, grupúsculos de aventureiros, e com esses bandidos do MPLA. A oposição para todos eles são grupúsculos de aventureiros, de pessoas que provaram sua incompetência, sua desonestidade, a venalidade e tudo, e também com o MPLA sanguinário déspota continua a brincar com o país, não há outra solução. Ele que me acusa de tudo, incitação à violência, incitação a que estou aqui disposto. Estou à espera das suas reações, nem que me prenda. E não vou mudar de discurso. Sacrifício. Todos vocês, sabem que eu tenho mais... Estou mais triste convosco, eu já tenho 65 anos, que como se diz em Bela Macica, já estou quase à beira da morte, daqui a pouco. Vocês, juventude, com o MPLA no poder e José Eduardo Santos no poder, não tem futuro. Angola não tem futuro. Agora em Angola, isso parece que é uma propriedade de um grupo de indivíduos que manda e determina, come e bebe. Pode aceitar que agora até o hospital militar é propriedade de Zeno dos Santos, filho de José Eduardo Santos. Que tudo que existe em Angola, todas as empresas que existem em Angola, uma empresa só prospera quando tem um sócio dirigente do MPLA. Essas empresas todas de construção civil, empresas de transporte aéreo, transporte marítimo, transporte rodoviário, os bancos e tudo são propriedades deles. É esse pequeno grupo de indivíduos. No parlamento tive outra maca, fui abandonado por todos eles. Apreciamos e discutimos uma lei que incentiva o governo de dar apoio financeiro, subsídio financeiro às empresas petrolíferas. Todos vamos ter grandes empresários nacionais, empresários de Angola. Chegou a minha vez, o presidente do parlamento disse que o deputado Makuta Kondo ainda tem palavras quando todo mundo apoia a iniciativa, é boa, louva, porque nós temos que dar incentivos, pedir ao governo para dar incentivo financeiro a essas empresas. Sim. O que tem a dizer disso? Que primeiro essas empresas pertencem a quem? Mas para ser breve, essas empresas pertencem aos dirigentes do MPLA, políticos, civis e militares e tudo, e amigos e namoradas. Segundo, onde que arranjaram um capital? Se dar só um pequeno negócio de venda de pão, peixe fritos, enguba torada a mulher, estamos a soar. E agora investir num domínio tão complexo como dos petróleos, porque já temos angolanos, empresários no setor dos petróleos. Onde é que arranjaram capital? Vou vos ajudar. Roubaram o dinheiro do povo, o dinheiro do Estado, são gatunos. Agora, qual é a solução? Em vez de pedirmos ao governo para dar incentivo a eles, temos que criar uma comissão de inquérito para inquirir esses gatunos, mandar prendê-los e nacionalizar aquelas empresas, porque são gatunos. Um outro assunto que eu gostaria de que o senhor, como alguém, um defensor nato
e consistente dos valores, quer culturais, quer tradicionais de Angola. O que o senhor acha desta perca de valores culturais, tradicionais, até mesmo dos valores cívicos e morais que a sociedade angolana hoje enfrenta? A inclinação dos jovens ao álcool, a forma das mulheres apresentarem-se, fala-se desse vestuário agora, o tal chuchuado, a questão dos angolanos, poucos angolanos conseguem expressar-se na língua portuguesa como o senhor, com sotaque de angolano. A maior parte das pessoas, geralmente, quando conversam em português, a tendência é mudar, é acentuar, é ter um sotaque mais aportuguesado do que outra coisa. A que se deve essa perca de valores, essa perca de raiz? Quer dizer, toda esta mudança, essa transformação que a identidade angolana está a sofrer? Isso deve-se ao MPLA. Primeiro, os que dirigem o país não são angolanos, não têm valores bantus de Angola. É aquilo que eu disse. É Angola. Tudo está mal em termos de cultura. Perdemos a nossa cultura. É um dos raros países de África ou do mundo onde não se fala as línguas da terra. Não se fala o Kikongo, não se fala isto. Também já questionei, eu estive no encontro da Igreja Católica. Mesmo as missas religiosas não são ditas, não são feitas em línguas nacionais. Não existem livros em línguas nacionais. As línguas nacionais não se falam. Eu fui à Namíbia e tudo, dirigentes namibianos a falar suas línguas nacionais. O Mandela fala a sua língua nacional. Aqui não se fala. Os nomes são mal escritos. Nome de Makuta Nkondo, já tive discussão, não é Nkondo, porque Kondo. Quando discuti, não, em português é Kondo, não é Kondo. Eu disse, então, dá-me a explicação. Kondo de português significa o quê? Não conseguiram. O ministro da cultura, ou ministra da cultura, nenhuma cultura nacional domina, porque temos culturas nacionais, porque cada etnia com a sua cultura, cada tribo com a sua cultura. Não fala nenhuma língua da terra, nenhuma cultura domina, nem sequer veste a maneira bantu, a maneira angolana, nenhuma atitude nacional tem. Né? Os ministros vão falar em Kikongo, ele sendo malangino, de origem de Malange, vai dar comissa que o Abanzozi é Malange, mas em português com um tradutor em português. O chefe disse... O chefe cavovele eu. Mas nós não sei que. Ir demonstrar ao povo que ele que estudou, ele que isso. Ele é de lá, mas já não fala a língua da terra. Vai estar em Banza, Congo, é de lá da província do Zaire, ele não fala que Congo, só português com um tradutor ao lado. Isso é abominável. A cultura é destruída por eles. Os órgãos de comunicação social que devem ser veículos na transmissão dessas culturas são dirigidas por pessoas alheias às nossas culturas. Aquela tradução literal que se faz aí no Kikongo, notícia em português traduzida literalmente, não há tradução literal nas línguas. Eles nem dominam as línguas. Não transmite. No Congo Brazzaville havia um programa que diz Chantons et dansons congolais. Cantamos e dançamos congolês, onde havia batuques e canções de línguas nacionais, não sei. Aqui não há, não existe. No parlamento eu dizia isto, grandes deputados de mini saia, ainda cruzar as pernas a mostrar, parece uma criancinha de 14, 10 anos. Grandes deputados a usarem cabelos, que eu chamo cabelo assado, cabelos de defuntos, porque esses não são cabelos artificiais, são defuntos, são pessoas que tiram, são cabelos naturais, cabelo de defuntos, que o cabelo crespo dele de negro, para ele é vergonhoso, é o cabelo branco que dá orgulho, é vergonhoso, tira tudo que é natural para ir, usa creme, usa aquilo, usa tuna baby, veste a maneira a desenhar a geometria do corpo, a mostrar que ele que tem nádegas grandes,
xuxas grandes. Notas palavras do Dr. Makuta quando diz que, quer dizer, certos adultos são os que incentivam os jovens mesmo a apresentarem-se na sociedade desta forma. Não é incentiva, são eles que pisoteia, que mija sobre as nossas culturas. Como é que um filho vai respeitar um pai como Makuta Nkondo que aparece de chuna baby ou de roupa bem apertada, de taibase, quer dizer, aquelas calças caídas a mostrar até algumas partes de pelo sexual, que desenha tudo. Ou aparecer, por exemplo, a minha mulher, a minha esposa aparecer lá de chuna baby, aquelas saias curtas bem apertadas a sentar no meio dos filhos e netos. Qual é o comportamento que vai ter os filhos? Eu nunca falei de língua nacional em casa e não como funge, não como isso, porque para eles uma pessoa cultivada, uma pessoa urbana é aquele que sabe manejar a faca e o garfo e tudo. Mas o meu avô também perguntava que vocês intelectuais parecem são malucos. Mesmo com a banana, mesmo com funge, usa a faca e garfo. Qual é o osso que tem o funge que precisa ser cortado com a banana e com a faca? Quer dizer que nós somos os mais velhos que estão a destruir essa cultura. Isso é a cultura que o MPLA está a implantar em Angola. Quando um dos outros assuntos que preocupa muito a sociedade angolana, que toda a gente aponta o dedo como aspecto de preocupação, é a questão da violência, quer no lar, violência nas ruas, violência no seio da juventude. Atribui-se muito ao alto consumo do álcool, diz-se que a juventude está a consumir muito, e isso até certo ponto é uma das causas desta imensa violência que se registra hoje no país. Qual é a sua opinião em relação a isso? A juventude bantu não nasceu criminosa. Nós temos valores. Só o facto de dizer que vou te alejar antigamente era crime. Cuidado, esse alue cuidado, o que bacuaco se alue que cuidado, senão vou te alejar. É um crime, ou era um crime. Mas essa é a política que o MPLA implantou em Angola. Isso deve-se a quê? A desemprego. As meninas estão a prostituir-se porque os pais são desempregados e os que trabalham, o salário não é condigno, não chega para vestir bem as filhas. Então, qualquer homem que vai tentar nele lhe apresentar 1.000, 12.000 kwanza vai aceitar para comprar a roupa que o filho dos gatunos do MPLA, que as filhas dos gatunos do MPLA vestem. Filhas desses gatunos do MPLA e amigos e associados vestem bem, filhas do povo na miséria. Os pais não têm poder financeiro para satisfazer as necessidades dos filhos. Não é escola, às vezes, está a ver, o MPLA para ser que malandro, filhos dele não estudam nessas escolas que destruíram, estudam fora. Eles próprios e famílias deles não são tratados nos hospitais que destruíram porque eles não têm confiança, não acreditam nessa nossa saúde. Mesmo com simples dor de dente ou de unha, vão fora. O povo é que deve... O Mandela estava moribundo, estava a ser tratado dentro da África do Sul, nos hospitais sul-africanos e com médicos sul-africanos. O Fidel de Castro em Cuba, nos hospitais cubanos e com médicos cubanos. E Eduardo Sanoé, que até há pouco parece que se é doente ou que passearam e ir esbanjar o dinheiro de Angola, estava fora. É a mesma coisa, por isso há essa violência. Os nossos filhos são desempregados, não têm escola. E os que tiveram a chance de estudar, terminam, não têm emprego. E os que têm chance de ter emprego, o salário não chega. Nem chega para pagar a renda de casa. Não chega para pôr os filhos na escola, pagar a propina. Então, a solução é roubar. Essa violência, e mesmo nas casas, violência doméstica, aprovamos a lei. Deve-se mais a quê? A infidelidade das senhoras. Uma mulher não respeita um marido pobre.
O marido nunca lhe dá nada, mas há sempre um vizinho ou um bandido qualquer que lhe aparece com um carro bonito, já não respeita o marido. À noite na cama o marido pede, ele dá as costas. Quando o marido tenta lhe virar, ela vira no outro lado. Então, a maioria dessas lutas caseiras, essas lutas domésticas que acontecem, é devido à infidelidade das senhoras. Bom, o jovem bebe muito, pensa que é um refúgio para estresse, esses problemas sociais que eles têm, é uma maneira de se distrair. Quando bebe, está um pouco alegre e tudo, mas senão, um jovem bantu, um angolano, qualquer jovem bantu não nasceu nem bandido, nem bêbado. Até antigamente o jovem não bebia. É raro ver bebida, era assunto dos mais velhos, mas com esses problemas todos de desemprego, falta de escola, salário de miséria, vida miserável, o povo angolano pode acreditar, perdeu as 3 refeições que são pequeno almoço, almoço e jantar. Matabicho, almoço e jantar que é. Hoje, se matabichar, é chá simples, parece xixi de boi com um pão e manteiga de rua de 10 kwanzas se aparecer. O almoço é raro, se aparecer é um peixe frito com fungo de milho de bombom, com gindungo ao lado. O jantar aparece dificilmente. Então, como é que o povo vai viver nesta miséria? Angolana. Doutor Makuta Conde, o senhor é muito admirado pelos angolanos na diáspora. Só mesmo assim, para fechar, o senhor quer endereçar alguma mensagem para os angolanos que vão ter a oportunidade de acompanhar esta grande entrevista através das câmaras da Mangolé TV, através daquilo que a gente vai transmitir em Londres? Ok, muito obrigado. Estou solidário com os angolanos que estão fora. Estão a viver fora, não é por simples capricho, o prazer de viver fora, porque estão a fugir o mal que está nos países deles. A sua casa é sempre melhor, mas desde que em casa te valoriza. Se vocês tentar regressar aqui, são jornalistas, e solicitar um emprego, vão ser hostilizados. Até por viver em Londres, vocês são vistos como espiões. E eu pedi ao parlamento para que todas as funções de soberania sejam assumidas pelos filhos genuínos da terra. Como essa sabotagem que eles sofrem na sua própria pátria, vão só as embaixadas, que se diz embaixada de Angola, mas não são embaixadas de Angola, são representações do MPLA no exterior, sobre a cobertura da embaixada de Angola, a maneira como vocês são discriminados. Se você não é bajulador, se você não se ajoelhar, se você não engraxar sapatos deles, você é hostilizado. Então, que os angolanos tenham orgulho do patrimônio que herderam dos seus antepassados, que este país, essas terras, eles é que são donos disto. Que não abandonam as terras deles. Por isso, eu estou com eles e coragem, o país nos pertence. E muito obrigado.